eu sou o Lucas e juntamente com os meus colegas Cassiano, Jocelina, Anael e Ricardo, nós vamos aqui apresentar o nosso trabalho do PIC a respeito da ludicidade, a respeito de trabalhos lúdicos envolvendo matemática e física para se trabalharem com os alunos de ensino fundamental e ensino médio. Nós pesquisamos e estudamos, discutimos métodos e formas de se trabalhar matemática e física dentro de sala de aula de forma lúdica. Nós temos um problema com a matemática e com a física, que é o fato das duas disciplinas serem carregadas de fórmulas e teoremas, e isso faz com que ambas as disciplinas sejam vistas como difíceis e a gente tem um grande índice aí, um índice alto de alunos que não gostam de física e matemática, exatamente por esse motivo. As aulas são bem expositivas, com lousa e giz, né? Com o professor explicando o conteúdo massivo, né? E o aluno não gosta disso ou às vezes não entende, pelo fato de não entender, não compreender a física, não compreender a matemática, ele passa a ter um desinteresse por essas disciplinas. Então nós discutimos e trabalhamos formas de transformar a matemática em algo lúdico, em algo próximo, uma brincadeira, um jogo, fazendo com que os alunos tenham um maior interesse sobre esses conteúdos, né? Nós precisamos entender que a ludicidade não se baseia em jogo, apenas jogo. Apesar de termos vários exemplos no nosso trabalho de jogos que relacionam matemática e física. Mas nós temos diversas outras maneiras, isso também é mencionado, de transformar esse conteúdo numa forma mais atrativa para esses alunos, né? Com experiências, com materiais concretos, né? Que sai um pouco da ideia de que o lúdico é basicamente jogo, né? É importante programar e preparar esse material para os nossos alunos, e nós como professores já fazemos isso, e testar e ver qual é a eficácia desse trabalho, desse jogo, desse material concreto, para que aconteça de modo efetivo o aprendizado em matemática e física. Então os meus colegas vão falar um pouquinho aí sobre os jogos que pesquisaram especificamente, sobre um geral em relação ao trabalho lúdico, né, em trabalhar a ludicidade dentro da sala de aula. Olá, sou Cassiano, sou aluno do sexto semestre da licenciatura em matemática e vou falar um pouquinho do PIC, onde eu especialmente olhei a parte da importância do lúdico no ensino da matemática e pesquisei jogos didáticos que a gente pudesse usar no ensino da matemática. E foi uma pesquisa super interessante, até para ampliar o repertório, conhecer os jogos e ver que, sem dúvida, os jogos didáticos têm que fazer parte do repertório de um educador matemático do século XXI. Na pesquisa a gente viu classificações, viu que os jogos podem ser estratégicos, de treinamento ou geométricos, mas a grande verdade é que esses jogos didáticos eles entram como um grande fator de motivação, incitam as crianças a praticar matemática, e essa vontade de competir, de ganhar, de se medir, ela vem com uma coisa muito forte. Eles vão treinar às vezes conceitos que eles reclamariam muito para fazer uma folhinha, e vão treinar numa boa, no ímpeto de ganhar, vão pensar estrategicamente, usar seu raciocínio lógico, e com certeza também pode ajudar muito em toda a parte de geometria, ângulos, polígonos, para entender. Um jogo especificamente eu usei em sala de aula e consegui ter certeza da importância desses jogos didáticos e como isso funciona, que foi o jogo da velha da multiplicação. Então, no ímpeto de ganhar, eu vi essas crianças todas multiplicando sem reclamar, treinando a tabuada, cada uma com a sua estratégia. Uns faziam a conta de cabeça, outros contavam com os dedos, alguns se apoiaram em material dourado, e aí eu deixando a coisa rolar.
e percebi que praticam com muito mais facilidade do que se eu tivesse apresentado uma folhinha com multiplicações para eles fazerem. E outra parte muito interessante da observação foi ver que não necessariamente as crianças que tinham maior facilidade em fazer as contas eram as que se saíam melhor no jogo. Algumas crianças, até com alguma dificuldade para multiplicar, conseguiam ter um raciocínio lógico muito rápido, muito bom e superar as outras. Então ficou muito claro para mim que os jogos didáticos, eles são motivação, vira brincadeira, mas eles são uma ferramenta super importante para treino, para estruturar raciocínio e para ter contato com coisas que às vezes não fariam tanto sentido para eles. Enfim, espero que vocês gostem do trabalho. Boa noite, meu nome é Jocelina. Eu vou falar do PIC do segundo semestre de 2018, que é os caminhos lúdicos para o ensino da matemática e da física. O lúdico é muito importante no ensino e aprendizagem da matemática e da física para despertar o maior interesse dos alunos nessas duas disciplinas. E também alcançar um alcance maior dos objetivos do professor em relação ao conteúdo estudado. Eu escolhi o jogo da trilha da termodinâmica, mas é um jogo que pode ser estudado em outras matérias, com outras matérias, e que é um jogo atrativo, que desperta um interesse dos alunos, desperta a atenção, é um meio atrativo, tem uma maior interação entre os alunos, e é um jogo que se formaliza em grupos. Grupo de 4 ou 6 alunos, um jogo que é um tabuleiro, com cartas com perguntas em relação à matéria, um dado e a divisão de grupos. O estudo em grupo é importante para a interação dos alunos. O jogo é interessante porque ele pergunta e resposta, tem muita discussão entre os discentes. E no final desse jogo pode-se fazer um debate, uma discussão entre a turma toda do que houve em cada grupo, numa avaliação final que normalmente pode ser cobrada pelo professor e analisada no final de cada etapa ou matéria. Bom dia, pessoal. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre o trabalho do PIC, e eu vou falar sobre os jogos didáticos do ensino da física. Então, o objetivo do trabalho ele é o quê? É descrever sobre o ensino da física, utilizando o método lúdico para o aprendizado, visando orientar e acompanhar a atuação dos alunos para trabalho em grupos. Então, vai tratar o quê? De um jogo de tabuleiro com fins pedagógicos, que ele vai ter o quê? Perguntas referentes ao conteúdo da física, trabalhado o conteúdo em sala de aula. Então, ao utilizarmos esse método pedagógico, nós vamos remeter o pensamento de que o lúdico ele é o quê? É uma estratégia a ser usada como estímulo na construção do conhecimento e desenvolvimento das diferentes habilidades de cada indivíduo. Então, a principal intenção é utilizar o jogo como forma de avaliação. Então, através desse jogo, com relação aos alunos, eles vão aprender os conteúdos, né, desenvolvidos e as dificuldades elas serão o quê? Reveladas ao longo do jogo. Então, no jogo não tem nenhum tipo de cobrança por parte dos professores, pois os alunos apenas vão competir entre si, e isso faz pensar de alguma forma que eles estariam livres do famoso me deu um branco, né? Porque vai ser jogo de pergunta e resposta, então vai como se fosse uma avaliação oral. Então, essa avaliação oral ela vai ser compreendida
num jogo de tabuleiro, onde que eles vão jogar os dados para eles fazerem perguntas e respostas uns para os outros. E com isso eles vão aprender a trabalhar em grupo, né? Que isso aí começa desde de criança. E essa que é a ideia do aprendizado lúdico no ensino da física. Então, é isso aí que eu queria falar com vocês sobre a proposta e muito obrigado. Pessoal, e dando continuidade ao PIC, eu vou falar sobre mais lucidade na sala de aula. E quando se fala em lucidade na sala de aula, ou seja, quando o objetivo é transformar uma aula de física ou matemática em uma aula lúdica, não necessariamente estamos falando em jogos. Existem outras formas de transformar uma sala de aula em um ambiente onde a lucidade se destaca. E é de fundamental importância contar com a inovação, o emprego de materiais de baixo custo nas aulas, visando, através dos experimentos, conscientizar os alunos das características físicas e matemáticas do material e ambiente e mostrar-lhe a realidade concreta. E um segundo aspecto é exercer a inovação da prática docente, dando aos professores uma oportunidade de reflexão sobre a sua prática e elaboração crítica do conhecimento. E um exemplo de atividade lúdica em sala de aula, nós podemos usar caixas de madeiras, não um pouquinho mais grossas que as convencionais, aquelas de frutas, que com elas podemos montar uma rampa com uma roldana fixa, e onde o aluno vai puxar um peso e vai aparecer um ângulo pela parede vertical da caixa. E essa rampa formada pode se medir através do ângulo usando uma régua para determinados ângulos. E nisso podemos fazer a prática dos alunos, buscando um ângulo de 90 graus, 180, usando como base essa caixa de madeira, essa rampa. E existem diversas maneiras de estar trabalhando isso em sala de aula. E outra atividade lúdica, que a gente pode usar o som transportado por um barbante de uma lata para a outra, fazendo um furinho numa lata e numa outra, como a gente fazia há tempos atrás, na nossa infância, né? Isso é uma atividade lúdica. Também podemos fazer uma demonstração de como era a máquina de Aeron, que pode ser feito usando uma latinha de refrigerante vazia com um furinho. Nisso a gente vai colocar mais ou menos uns 30% do volume dela, de água, e aquecermos até que o vapor interno as empurre para os dois furinhos feitos nas extremidades opostas. E ela começa a girar, e também pode fazer feito com uma lâmpada queimada, onde é só remover o encaixe rosqueável. Também podemos usar garrafas PETs para demonstração de transformações gasosas. E pesquisamos, existem várias maneiras de levar mais lucidade para a sala de aula. É só o professor ter a boa vontade e resolver buscar novas metodologias que prendam a atenção do aluno, que façam ele ter um desenvolvimento melhor em sala de aula.